Meus irmãos, estamos dando início a mais uma aula do CETADEM, curso avançado em teologia. Nós vamos estudar hoje a lição de número 8 da disciplina Hermenêutica Bíblica 2, lição que tem como título Diretrizes para as figuras de linguagem especiais. Já estudamos na lição 7, na lição anterior, diretrizes de interpretação para as figuras de linguagem simples. Agora vamos para algumas mais complexas, que o autor aqui chama de especiais, né? Só lembrando, nós estamos aqui, tudo isso que a gente está estudando hoje, lições 7 e 8, faz parte aqui do contexto literário que a gente precisa observar para a correta interpretação bíblica, né? Então, na lição anterior, nós estudamos 4 categorias de figuras de linguagem, que comparam, relacionam, contrastam e acrescentam. Agora, na lição 8, vamos estudar a 5ª categoria de figuras de linguagem, que é a representação. A representação. As representações são figuras de linguagem mais complexas e extensas, a saber, o símbolo, o tipo, a parábola e a alegoria, né? São as 4 figuras de linguagens especiais que nós vamos estudar, né? É um assunto um pouco mais complexo, mas dá para a gente aprender muita coisa. Bom, primeiro vamos estudar aí como interpretar os símbolos. Um símbolo é algo que sugere ou representa um significado além daquele que comumente está associado com ele. Em muitos casos, o símbolo é um objeto material que representa algo espiritual, né? Nossa vida diária está repleta de símbolos. A bandeira do Brasil representa a pátria. O pombo é o símbolo internacional da paz. Já no contexto nosso evangélico, o pombo, a pomba, né? A pomba, ela é o símbolo do Espírito Santo, porque faz alusão ao batismo de Jesus no Rio Jordão, em que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Então, a pomba é um símbolo do Espírito Santo. A cruz é um símbolo do sacrifício de Cristo, como também do cristianismo, né? Então, você veja que o próprio Novo Testamento, como também o Velho, traz aí vários símbolos. Ao invés de fazer uma comparação entre duas coisas, o símbolo sugere ou representa algo maior do que ele mesmo. Então, se você tem, por exemplo, aqui um objeto, uma cruz de madeira não passa de 2 pedaços de pau de madeira pregado no outro, assim. Então, isso aí, aquele pedaço de madeira em si mesmo, não tem muito valor, não. Agora, o que ele representa, o que ele simboliza, é que é muito importante. Porque simboliza e representa o quê? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, isso é importante, né? O símbolo, ele representa algo maior do que ele mesmo. Em razão de os símbolos serem tão comuns na Bíblia, muitos intérpretes têm abusado de sua utilização, alegando significados estranhos e místicos muito longe da intenção do autor. E essa área, esse terreno aqui, irmãos, precisa muito cuidado, porque tem irmãos que exageram nas alegorizações e nos simbolismos e fica procurando chifre em cabeça de cavalo e depois diz que ainda achou, né? Diz que achou ainda, né? Então, as seguintes regras poderão ajudá-lo a evitar a procura de símbolos onde Deus não os tinha em mente. Uma coisa importante que o nosso escritor aqui do livro-texto, ele diz que para interpretar símbolos, devemos considerar apenas um ponto principal de comparação. O intérprete bíblico deve buscar um único ou, eventualmente, 2 pontos de comparação entre o símbolo e aquilo que ele representa.
o qual sempre deve ser determinado pelo contexto. Isso aqui, irmãos, é fundamental. O contexto, ele tem uma autoridade muito grande em determinar o significado das coisas. Então, a gente não pode ficar aí viajando, que isso simboliza aquilo, isso simboliza não sei o quê. Vamos respeitar o contexto. Quando o ponto de comparação não é declarado de modo direto, porque tem coisas que a Bíblia já diz logo claramente, né, que isso simboliza aquilo. Então, quando isso não é declarado de modo muito explícito, então o intérprete deve tomar por certo que as qualidades mais naturais do símbolo estão em vista. Então, não é, porque a pomba representa o Espírito Santo. Aí você não pode dizer, as penas representam isso, a cabeça representa aquilo, o bico representa aquilo, os pés da pomba representam não sei o quê. Não, senhor, não pode. Tudo que é detalhe do símbolo tem uma correspondência com aquilo que ele representa. Então, é errado pregar um sermão baseado em semelhanças múltiplas que não estavam dentro da intenção autoral. O autor, quando usou aquele símbolo, ele estava em mente apenas um ou dois, no máximo, pontos de comparação. Um exemplo muito bom para a gente ilustrar isso aí é quando Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, ele emprega o corpo como símbolo da igreja. Então, a igreja tem vários símbolos na Bíblia. A família, a igreja é simbolizada pela família, a igreja é simbolizada por um edifício, a igreja é simbolizada também pelo corpo, Então, Paulo tinha em mente o corpo humano, e o corpo humano ele é formado por diferentes órgãos. O corpo humano é formado por diferentes partes, mas todas essas partes do corpo humano, elas estão juntas umas às outras, e unidas, pelo sangue que circula, mantém tudo articulado e o corpo controlado pela cabeça. Então, ele usa faz essa analogia do corpo simbolizando a igreja, a cabeça que é Cristo. Então, ele tinha em mente o fato de que o corpo possui muitas partes, mas que é uma só unidade. Então, a igreja é composta de muitos membros bem diferentes, há uma diversidade de pessoas grande na igreja, mas todas são como que peças diferentes de um quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente para formar um todo orgânico, sistêmico e único, A segunda coisa que o escritor aqui aconselha é procurar o significado do símbolo no contexto. A Bíblia é a única intérprete legítima dos símbolos bíblicos. Por isso que a gente já estudou aqui, na aula anterior, que tem que levar em conta o contexto da Bíblia. Tem que levar em conta o contexto da Bíblia. Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, se o escritor de um livro da Bíblia emprega um símbolo ou identifica seu significado no contexto imediato, toma por certo que o leitor o compreenderá na base da revelação bíblica anterior. Na maioria dos casos, o ponto de comparação acha-se no texto ou nos textos bíblicos paralelos, onde o símbolo também é usado. Quando, por exemplo, Jesus disse ser o alfa e o ômega em Apocalipse 1 e 8, é claro que Jesus não é uma letra do alfabeto grego e nem duas letras do alfabeto grego. Então, você já percebe aqui que é uma linguagem figurada. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Então, ele emprega de modo simbólico a primeira e a última letra do alfabeto grego. Já nos versículos seguintes, como Apocalipse 1 e 18, e confirmado também Apocalipse 21, 6 e 22 e 13, a Bíblia explica o ponto de comparação entre Jesus e essas duas letras do alfabeto grego. Porque Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas.
Então, como Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas, então ele faz esse ponto de comparação aí, já que o alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega a última. Então, essas duas letras simbolizam esse aspecto aqui de Jesus, que é o princípio e o fim. Então, o próprio contexto bíblico aqui do livro já diz o significado dessa expressão, o alfa e o ômega. Terceiro, não há símbolos universais na Bíblia. A gente, irmãos, tem que ter cuidado para não cair naquela tentação do povo aí do mundo, do jogo do bicho, né? Eu lembro que, quando eu não era crente, eu fui a primeira pessoa crente da minha família, e quando não era crente, e quando eu era criança ainda, a minha família gostava muito de jogar no bicho. Inclusive, o meu avô, ele vendia jogo do bicho, né? Bancava jogo do bicho, e algumas vezes até eu já escrevi o jogo do bicho lá para ele, mesmo sendo criança. Então, eu lembro que tinha o costume do pessoal sonhar, né? E, de acordo com o sonho, aí ele já tinha uma espécie de manual de interpretação. Ah, eu sonhei com isso, então vai dar cobra. Toda vez que sonho com isso, dá carneiro. Toda vez que eu sonho com isso, vai dar elefante. E, às vezes, a gente tem aí algumas coisas parecidas aí, em relação a alguns irmãos que sonham algumas coisas, né? E aí fica aí inventando significado e não sei o que mais lá, e coisas desse tipo, né? Então, a gente precisa ter cuidado. É um erro comum supor que certos objetos, homens e coisas sempre terão um significado simbólico, pois nem mesmo o significado simbólico é sempre o mesmo. Então, é obrigatório estabelecer o significado de uma palavra pelo seu contexto. Então, o contexto é muito importante. Precisa haver amplas evidências no contexto para indicar a intenção de um significado simbólico. Imagine alguém pensar que cada vez que surge a palavra leão, trata-se de um símbolo de Cristo. Cada vez que você estiver lendo a Bíblia, será que vai, se trata ali de um símbolo de Cristo? Está sugerindo aí, a gente lê Apocalipse 5:5, que diz assim: então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, em Apocalipse 5:5, a gente identifica Jesus como o leão, o leão da tribo de Judá, porque Jesus é descendente de Judá. E tem aí, ele é chamado de leão. Será que sempre quando a Bíblia falar de leão, está se referindo a Jesus? Não, porque a Bíblia também usa o leão para se referir ao diabo. 1 Pedro 5:8, ele diz que o diabo ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, veja que um mesmo objeto material, no caso aqui um animal, que é o leão, ele tanto pode simbolizar o diabo, como pode simbolizar Jesus. Tudo vai depender do contexto. Tudo vai depender do contexto. Por que que a Bíblia faz isso? Por que que existe isso? É porque quando, lá em Apocalipse, Jesus é chamado leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele está se referindo a Jesus como rei. A Jesus como rei, que veio reinar, estabelecer o seu reino, que Deus tinha prometido a Davi, que da descendência de Davi ia surgir um rei que ia reinar para sempre, e o seu reino nunca teria fim, tal. Então, quando em Apocalipse fala que Jesus é o leão da tribo de Judá, está se referindo a esse aspecto, do leão como rei dos animais. Não existe toda essa tradição, esse costume, desde a época bíblica até hoje. É dizer, o leão é o rei da selva, é o rei que reina, que comanda, é a liderança maior. Então, lá em Apocalipse, pega apenas esse ponto de comparação. Já no caso de Pedro, quando ele diz que
faz essa comparação do leão, né? Que o diabo ele anda de redor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Pedro ele está enfatizando aquele aspecto da agressividade do leão em busca da sua presa, para poder pegar a presa e matar a presa. Pedro está querendo enfatizar, né, se vocês já assistiram na televisão, o leão, a leoa, né, os leões, quando eles vão caçar, né, como eles são sagazes, como ele se camufla dentro no mato, ali naquela relva, se escondendo, vai devagarinho, fica observando tudo, fica observando as presas, e o momento certo para dar o bote, para dar a carreira e pegar aquela presa para tragar ela. Então, observe que o leão pode significar tanto Jesus como o diabo. Inclusive, lá em Apocalipse, tem um cavalo branco que simboliza o anticristo e o cavalo branco, o homem do cavalo branco que simboliza o anticristo lá no início, e tem lá em Apocalipse 19 Jesus vindo no cavalo branco, né? Então, tem cavalo branco aí, tanto para se referir ao diabo, como também a Jesus montado no cavalo branco. O erro mais comum é descobrir alusões simbólicas onde elas inexistem. O texto é literal e você acha que aquilo simboliza alguma coisa. Isso aí, irmãos, é platonismo, filosofia de Platão, de dizer que cada coisa da nossa realidade material aqui do mundo simboliza algo do mundo das ideias, né, do mundo espiritual, do mundo não material. Lembre-se que o emprego simbólico de uma palavra é a exceção e não a regra. Então, a gente precisa estar atento a isso. 4. Devemos analisar na interpretação de símbolos se o escritor bíblico tinha aquela intenção. A regra áurea no estudo dos símbolos é: se o escritor original não pretendia dar um significado simbólico, então não existe nenhum símbolo. Então, a gente deve procurar a intenção autoral. Será que o escritor queria dar esse significado simbólico? Então, irmãos, não invente. Cuidado com a imaginação. A Bíblia diz lá no texto que Pedro andou por cima das águas. Ali naquele texto, irmãos, não tem nenhuma ideia ali de que aquilo é figurado. Ali no texto é literal mesmo. Pedro andou em cima das águas. Literalmente andou em cima das águas. Então, não é para a gente ficar inventando. Não, acho que isso aí é simbólico. As águas ali não é água H2O, não é o Mar da Galileia, não. É outra coisa que Pedro estava andando por cima. O Mar Vermelho abriu, não sei o quê. Não é bem assim. Não, senhor, a gente precisa, o que é literal, a gente não pode achar que é figurado, e o que é figurado não podemos dizer que é literal, não. Então, temos que ter cuidado. Cada texto possui um único significado. Se você não tem certeza se alguma coisa é símbolo ou não, pergunte a si mesmo se a intenção do escritor original era que isto fosse entendido assim. Então, você lendo o contexto, você vai perceber, né, isso aí, se aquilo é literal ou é figurado. Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida? Ninguém falou nada até agora? Fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus, enquanto eu bebo água. Tá tudo tranquilo, pastor Fábio. Tá entendendo tudo, não tá entendendo nada. Às vezes a pessoa fica até preocupada, né? Ninguém está participando, mas está muito bom. Meu irmão. Dar aula na frente de um computador não é fácil, não, viu? É verdade, meu pastor, é verdade, mas está tudo tranquilo, pastor. Muito boa. 2, interpretando tipos. Agora vamos para os tipos. Pastor Fábio. Oi. O assunto, o senhor está dando tão bem detalhado, tão bem explicado, que surge uma dúvida mais no seu estudo.
tira todas as dúvidas que acontecem na mente da gente. Eu penso dessa maneira. A Certo. explicação tá boa. Pronto, tá bom. Qualquer coisa pode perguntar, viu? Deus falou indiretamente a respeito da vinda de Cristo por meio de sombras que indicavam coisas maiores que viriam no Novo Testamento. Observe, irmãos, essa figura ela é muito interessante. Preste muita atenção aí. Está aí no livro texto, né, de vocês. Aqui eu escaneei do livro texto. O relacionamento entre o tipo e o antítipo, certo? Tipo e antítipo. Então, aqui você vê aqui a escritura, né? A escritura aqui, lá do Antigo Testamento, onde tinha os tipos, que são as profecias do Antigo Testamento, e aqui a escritura com a cruz aqui, representando aqui o antítipo, que é o cumprimento no Novo Testamento. Observe aqui, irmãos, essa sombra. Vocês estão vendo aqui, ó, essa sombra aqui da cruz? É como se uma luz estivesse por trás aqui da cruz e faz essa sombra. Então, vamos dizer assim, aqui é a realidade, aqui é a cruz real, certo? A cruz real no Novo Testamento é aqui. Aí uma luz é colocada na frente dessa cruz e essa luz projeta uma sombra bem longe, só que é bem longe para o passado, né? Então, o que acontece? Lá no Antigo Testamento, você tem apenas as sombras, você vê apenas a réstia de uma realidade futura que ainda ia acontecer e que aconteceu no Novo Testamento. Então, essas sombras, lá do Antigo Testamento, incluíam eventos, pessoas, instituições, ações e cerimônias do Antigo Testamento que serviam como símbolos proféticos de eventos, pessoas e instituições do Novo Testamento. Então, o que está lá no Antigo Testamento é o tipo, e o antítipo é o cumprimento no Novo Testamento. A profecia do Antigo Testamento é o tipo e o cumprimento no Novo Testamento é o antítipo. Vamos ler aqui Colossenses capítulo 2, versículo 16 a 17. Diz assim, ó: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Olha só o versículo 17, irmãos. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, todos aqueles rituais, as leis cerimoniais do Antigo Testamento eram sombras de uma realidade futura que chegaria, e ela já chegou no Novo Testamento, cumpriu-se em Cristo. Então, hoje, nós temos a realidade. Hoje, não enxergamos a sombra, ou a réstia, né? Você está andando num lugar à noite, e aí tem uma luz que projeta sobre você e projeta sua sombra, sua resta, ou durante o dia aí, a resta do sol, o sol batendo no seu corpo, projeta sua resta na parede. A sua réstia, ou a sua sombra, ela parece com você, mas não é você. A realidade é você. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles viam as réstias, eles viam as sombras de uma realidade futura que se cumpriria lá no Antigo Testamento. Hebreus 10:1 diz: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade, né? E não a imagem exata das coisas. Então, sempre o tipo é no Antigo Testamento e o antítipo, que é o cumprimento, no Novo Testamento.
O tipo difere do símbolo comum em 4 aspectos. Então, aqui tem uma tabelinha, né, que compara o tipo e o símbolo com base em vários critérios, como, por exemplo, o critério de tempo. O tipo sempre envolve um elemento futuro. O tipo aponta para o futuro, né, para o antítipo que está no futuro. Já o símbolo, nenhum relacionamento com o tempo. O símbolo a gente estudou há pouco tempo, né? Então, o símbolo não tem essa relação com o tempo. Agora, o tipo, sim. O tipo, ele sempre aponta para o futuro, onde vai ter o antítipo. Com relação ao critério de realidade, o tipo é sempre uma pessoa, um lugar, um evento, instituição ou objeto real. O tipo é uma coisa real, histórica, que existiu, que aconteceu. Já o símbolo pode ser algo assim, real, ou não, pode ser também imaginário. O tipo pode conter um ou mais símbolos, mas o símbolo é solitário. O tipo especifica estreitamente aquilo que se representa. O símbolo é mais geral e amplo, né? Essas comparações, essas coisas, às vezes é um pouco complicado da gente entender, mas aí a gente tenta dar alguns exemplos, alguns tipos de Cristo revelados no Novo Testamento. Então, aqui tem Adão como um tipo de Cristo em um aspecto, não em tudo, viu? Nessa relação tipo e antítipo, você não pode considerar todas as características do tipo, você querer que ela exista no antítipo, não. Vamos dizer assim, o fio de ligação, o ponto de ligação entre o tipo e o antítipo é um só. Então, a Bíblia diz que o primeiro Adão, Adão foi o primeiro Adão, Cristo é o segundo Adão. Adão foi criado um homem perfeito, sem pecado. Jesus também foi criado um homem perfeito, sem pecado. Só que Adão pecou e Cristo venceu. Mas ambos foram criados sem pecado. Né? O véu do templo, né, que se rasgou, né, lá na crucificação, né, na crucificação de Jesus, ele é um tipo do corpo de Cristo, né? O véu do templo, ele separava o lugar santo do santo dos santos. E quando Jesus morreu, ele se rasgou de alto a baixo, né? Então, ele é um tipo do corpo de Cristo. Como é que a gente sabe disso, irmãos? Porque a Bíblia diz. É outra coisa importante. Esse relacionamento tipo e antítipo não é coisa que a gente inventa. A gente só sabe porque a Bíblia diz. Né? Só porque a Bíblia diz. Como em Hebreus 10 e 20. O sacerdócio de Melquisedeque é um tipo do sacerdócio de Cristo. Jamais, irmãos, a gente ia saber de um negócio desse se a Bíblia no Novo Testamento não revelasse. Né? Ali foi um episódio histórico ali, Abraão venceu a guerra e ofereceu lá os presentes, o despojo ao sacerdócio Melquisedeque, o sacerdote lá, Melquisedeque, que abençoou Abraão e tudo, mas ele é um tipo de Cristo, não é em relação a tudo, não é tudo de Melquisedeque que tipificava Cristo, não, né? Porque o que, se você observar em Hebreus, no texto, ele é tipo de Cristo, por quê? Porque é um sacerdote que foi escolhido diretamente por Deus. Não é sacerdote porque é filho de um sacerdote. Já no caso do sacerdócio de Arão, o sacerdote era filho de sacerdote, era uma coisa que passava de pai para filho. No caso de Melquisedeque, foi diretamente do céu. Para ser sacerdote da linhagem sacerdotal de Arão, tinha que ser descendente de Arão e provar a sua genealogia. Já Melquisedeque não tem prova nenhuma da sua genealogia. Né? Então, assim como Cristo não é descendente de Arão. Né? Ele é de outro sacerdócio, não do Arônico. O Cordeiro Pascal, o Cordeiro da Páscoa, é um tipo de Cristo.
O cordeiro que era sacrificado na Páscoa era um tipo de Cristo. Por isso que João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo disse: Cristo, que é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, o Cordeiro pascal, o Cordeiro que era sacrificado na Páscoa, era um tipo de Cristo. Qual é a relação do Cordeiro com Cristo, irmãos? É apenas o sacrifício, a morte, né, derramando o seu sangue. É só isso, a relação é isso. Não é porque o Cordeiro tinha 4 patas e você vai achar que Jesus tinha 4 patas, não. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, você tem que saber qual é o ponto de ligação entre o tipo e o antítipo. No caso aqui, é a morte, né? Derramando o seu sangue ali no sacrifício. Moisés levantando a serpente de bronze lá no deserto, e as pessoas, para ser curado do veneno das cobras venenosas, bastava apenas olhar para aquele madeiro, né? Porque Deus mandou Moisés preparar um madeiro, né? E pregar lá, fazer uma serpente de metal, colocar, amarrar lá em cima da estaca, e disse: aí, qualquer pessoa que olhar para lá, olhar com fé, vai ser curado. Então, aquilo ali, se Jesus, meu irmão, não tivesse dito isso, jamais a gente poderia imaginar que aquele episódio seria um tipo da crucificação de Cristo. Não é que a serpente simboliza Jesus, não, viu? A serpente simboliza o diabo, né? A antiga serpente, o diabo e Satanás, né? Mas não é aquela serpente de metal ali, é aquele ato, foi a ação, o ato de levantar aquele madeiro. Não era uma cruz lá no tempo de Moisés, não era a cruz, mas foi um madeiro, uma estaca, foi levantada, né? Estava lá pendurado na estaca aquela serpente, e as pessoas, se olhassem com fé, seria curado. Então, isso aí é um tipo da crucificação de Cristo. Por quê? Porque Jesus disse, João 3,14, ele diz: do mesmo modo como a serpente, como Moisés levantou a serpente no deserto e tal, importa que o Filho do Homem seja levantado da terra. Né? Então, essa relação tipo e antítipo, ela sempre, a interpretação dela, a Bíblia já traz, a gente não deve inventar nada. Posto que o tipo é uma forma especial de símbolo, as 4 regras já citadas nesta lição para a interpretação dos símbolos aplicam-se também à interpretação dos tipos. Além dessas 4, recomenda-se mais outras 2. Primeiro, cada tipo tem basicamente a mesma interpretação no contexto do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E segundo, quando o Novo Testamento interpreta um tipo, devemos limitar a interpretação à intenção revelada pela Bíblia. Os tipos têm uma só interpretação que é aplicada em um nível superior. Os tipos no Antigo Testamento têm um único significado, que é aquele que o autor tinha em mente ao escrever. Na interpretação do tipo, o significado original do texto não é perdido, mas ampliado. O intérprete não pode deixar de lado a exegese histórico-gramatical de um texto do Antigo Testamento, porque este contém um tipo. Pelo contrário, ele deve compreender a intenção original do autor a fim de apreender, de compreender plenamente o sentido do tipo. O antítipo sempre reflete a verdade original aplicada em um nível mais elevado. Lembre-se sempre, né, que a sombra ou a réstia lá no Antigo Testamento, que é o tipo, não é a imagem exata das coisas, não é a realidade, mas a realidade, a imagem exata das coisas é justamente o antítipo que se cumpriu no Novo Testamento. Então, quando o Novo Testamento interpreta um tipo, limita a interpretação à lição que a Bíblia aplica.
Não é simplesmente porque o Novo Testamento acha um ou dois pontos de correspondência entre um tipo e o antítipo, que o intérprete pode criar tipos baseados em todos os pormenores do relato. É como eu disse a vocês, o Cordeiro da Páscoa simbolizava Jesus, mas não é todo do Cordeiro que simbolizava Jesus. Não é porque o Cordeiro tem 4 patas que Jesus vai ter 4 patas. Não é porque o Cordeiro tem lã, aí Jesus também, a pele dele vai ter lã. Não, é o único ponto de correspondência que é o sacrifício. O tipo não deve ser baseado em alguma coisa fraca, tal como uma cor, uma cifra ou uma forma. Os símbolos podem basear-se em tais coisas, mas não os tipos. Nunca o tipo genuíno deve ser o alicerce exclusivo de uma doutrina. O papel do tipo é ilustrar a doutrina e não estabelecer a doutrina. Então, tem que ter muito cuidado, irmãos, porque esse terreno é muito perigoso para o camarada descambar para as coisas e ficar enxergando o chifre, cabeça de cavalo, né? E querer botar a palavra na boca de Deus, de querer acrescentar coisas, né, na Bíblia, dizer que a Bíblia disse isso, sem a Bíblia ter dito aquilo. Aquilo é coisa da cabeça dele. A Bíblia não está dizendo nada. Então, tem que ter muito cuidado nisso, tá certo? Alguma pergunta antes da gente passar para as parábolas? Então, vamos lá. Jesus usou bastante esse recurso literário aí das parábolas. No Antigo Testamento também tem, mas é um recurso empregado principalmente por Jesus nos evangelhos. A palavra parábola provém da palavra grega que significa colocar lado a lado com, comparação, colocar uma coisa ao lado da outra para comparar. Sendo assim, a história ou parábola, a parábola é uma história, a parábola é uma narrativa, que forma um paralelo com a verdade abstrata e ilustra um princípio celestial em termos terrestres. A parábola é uma história de um evento corriqueiro que é conhecido do povo, que é conhecido do público e que é contada com o propósito de ensinar uma determinada verdade moral ou espiritual. Por quê, irmãos? Porque tem conceitos que são difíceis de explicar. Como eu disse no início da aula, é difícil definir amor. Defina amor. Amor é isso, amor é aquilo. Os poetas aí há milênios que procuram as melhores definições, as palavras, as figuras de linguagem mais profundas para descrever a natureza do amor. É difícil de descrever, mas é muito fácil a gente saber, através de uma história, de um acontecimento, se teve amor ou não teve amor. Se alguém agiu com amor ou alguém agiu sem amor. Se alguém agiu com pouco amor ou agiu com muito amor. Então, a história descreve a vida real, mas não é necessariamente um evento que realmente aconteceu. Pode ser uma história fictícia. Então, não é pecado, a gente achar que muitas parábolas de Jesus, vamos dizer assim, não foram eventos reais que realmente aconteceram. Você tem a história fictícia e a história real. Você pode ensinar tanto com base numa história real, como com base numa história fictícia. O importante é a moral da história. O importante é o que aquela história ensina, independentemente de ser real ou fictícia. O importante é entendermos que a parábola tem uma só lição central. Ao estudarmos as parábolas, é melhor identificar a única verdade que Cristo está ensinando do que procurar verdades múltiplas ou pormenores ilustrativos em cada parábola. O livro-texto ele traz esse exemplo aqui da roda, com o eixo central,
né, e os raios, ele diz que os pormenores da parábola vinculam-se com a ideia central de modo semelhante aos raios da roda que partem do texto. Então, o importante da parábola é a lição central e não detalhes. A maioria das coisas que está escrita na parábola são apenas detalhes para ajudar a gente a entender a lição central, o moral da história. Então, na interpretação das parábolas, precisamos distinguir 3 elementos. Primeiro, o contexto no qual aquela parábola foi dita. Diz respeito à situação que ocasionou a parábola. Segundo, a história, que é a parábola propriamente dita, a história propriamente dita da parábola, e a aplicação prática, o moral da história da parábola. Nós lemos aqui no início da aula de hoje a parábola do bom samaritano, e é uma história muito bem conhecida, e é muito interessante, irmãos, porque a gente leu aqui no texto dessa parábola do bom samaritano, por que Jesus contou a parábola? Qual foi o contexto da parábola? Então, você vê aí em Lucas 10, 25, 10, 25 a 29, porque um perito da lei estava querendo pôr Jesus à prova, fazendo perguntas capciosas, né? Aí Jesus falou o que é que está escrito na lei, né? Porque ele perguntou o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. Aí Jesus disse, o que é que está escrito na lei? Como você interpreta, como você entende a lei? Aí ele falou bonito, e falou certo, viu? No versículo 27. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ame o próximo como a si mesmo. Os 2 grandes mandamentos. Aí Jesus elogiou, disse, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Aí ele quis continuar, né, com as suas perguntas capciosas, e diz o texto do versículo 29. Mas ele, querendo justificar a si mesmo, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Ele fez uma pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Aí o que é que Jesus respondeu, irmãos? Ele perguntou, quem é o meu próximo? Aí Jesus respondeu. Só que ao invés de Jesus fazer uma definição lá, né, bem, um conceito bem bonito, cheio de palavras rebuscadas, Jesus contou uma história. E, muito provavelmente, é uma história fictícia. Muito provavelmente, uma história fictícia. A parábola do bom samaritano. Então, a história narrada na parábola vai dos versículos 30 a 35, que todos os irmãos já conhecem. Então, quando ele conta essa história, quando ele conta essa parábola, o objetivo de Jesus é responder a pergunta dele, que perguntou, quem é o meu próximo? E, inclusive, no versículo 36, Jesus disse, qual destes 3 você acha que foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Jesus disse, vá e faça o mesmo. Então, Jesus contou a parábola com o objetivo de responder quem era o próximo dele, e a aplicação da parábola, o moral da história, a aplicação, vá e faça o mesmo. Então, Jesus contou essa parábola com o objetivo de ensinar que o nosso próximo, que devemos amar como a nós mesmos, é qualquer pessoa, né, que está em nossa volta, ao nosso redor, que precisa da nossa ajuda, que precisa do nosso amor, né, que precisa da nossa ação amorosa para com ela. Então, é muito importante nessas parábolas a gente procurar entender o que ocasionou, por que Jesus contou essa parábola. Agora, irmão, se você for olhar aí na internet, pode procurar depois, tenha curiosidade, pesquise no Google, Agostinho mais parábola do bom samaritano. Você vai ver aí, porque Agostinho, ele era um alegorista, ele exagerou, influenciado pela filosofia platônica, né, de que cada coisa do mundo real simboliza ou representa uma coisa do mundo das ideias, do mundo espiritual. Aí Agostinho,
alegorizou tudo. Tudo era simbólico. Aí na parábola, não, o sacerdote simboliza não sei quem, o levita simboliza não sei quem, o samaritano simboliza não sei quem, o jumento do samaritano simboliza não sei quem, aquele homem também simboliza não sei quem. Ah, mas aconteceu isso porque ele descia de Jerusalém para Jericó, e Jerusalém é a cidade de luz, de Deus, da bênção de Jericó amaldiçoada. E as pessoas, tem até gente, irmãos, que enxerga 2000 anos para marcar a data de Jesus, 2000 anos após a crucificação. Talvez você já tenha ouvido alguém ensinar isso, porque aqui na parábola do bom samaritano, o samaritano, deixa eu ver se eu acho aqui, ele chega na hospedaria, né, e diz, no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí ele diz que o bom samaritano é Jesus, os 2 dinheiros, os 2 denários que deu lá o dono da hospedaria, simboliza 2000 anos de tempo para poder ele voltar no arrebatamento, na segunda volta de Cristo. Então, tem gente ensinando isso por aí, mas é uma mera viagem, né? É mente muito fértil, o texto não fala nada sobre isso, né? Não fala nada sobre isso. Então, a parábola foi escrita com o objetivo de mostrar quem é o próximo, né? Então, esse é o moral da história. O significado mais exato de uma parábola, muitas vezes, pode ser esclarecido examinando à luz da fase do ministério de Cristo em que a parábola foi contada, né? O nosso comentarista aqui do livro-texto, ele divide aqui o ministério terreno de Jesus em 3 períodos. Então, num primeiro período, depois da rejeição de Cristo pela nação de Israel, então ele fala várias palavras de julgamento e de falar do reino futuro. Em Mateus 12, Cristo foi rejeitado, e em Mateus 13, falou parábolas sobre julgamento. Então, as parábolas que Jesus contou em Mateus 13, elas estão muito relacionadas, né? Aquela ideia, o contexto. Em que contexto Jesus falou isso? O contexto está lá em Mateus 12, da rejeição do povo de Israel, rejeitando Jesus como Messias. O segundo período é quando Jesus estava a caminho de Jerusalém pela última vez, né? Porque nessa última viagem dele para Jerusalém, ele foi crucificado. Então, ele fala da decisão de servir a Cristo, da dedicação. Ele estava na iminência de sua morte e triunfo final. Nessa etapa aqui, muitas coisas foram ensinadas por Jesus nesse período. E o terceiro período é a última semana antes da crucificação, confrontação aos hipócritas, como Mateus 23, ai de ti, escribas e fariseus, instruções aos discípulos, alertas sobre a vigilância, né? Mateus 24, Mateus 25, onde Jesus fala de estar preparado para a volta de Cristo, etc. e tal. E por falar em parábola, eu me lembrei agora, que eu falei em Mateus 25, a parábola das 10 virgens, né? As 10 virgens, 5 eram loucas e 5 prudentes, e tal, 5 entraram e 5 ficaram de fora. E aí, irmãos, isso significa que 50% dos crentes vão para o céu e 50% vai ficar? Absolutamente, não tem nada a ver com isso. Então, a gente tem que ter cuidado para... vamos dizer assim, não pegar as coisas literalmente, todos os detalhes da parábola, achar que aquilo é literal. Aí será que, como tinha virgem, 10 virgens, será que só vai para o céu quem for virgem? Será que só vai para o céu quem é mulher? Não tem nada a ver com isso. Apenas Jesus conta aquela parábola das 10 virgens apenas para... É uma história fictícia que Jesus conta para enfatizar a necessidade de estarmos preparados. Só isso. Se é 10, se é 8, se é 4, isso é um mero detalhe. Isso é um mero detalhe, tá certo? As parábolas e o reino. O reino de Deus não é meramente uma entre muitas verdades ensinadas nas parábolas de Cristo.
é a única. De alguma maneira, cada parábola deve ser interpretada no contexto da revelação do reino, quanto a 3 aspectos distintos. O reino de Deus, irmãos, é um reino que já veio, já está entre nós, Jesus já está reinando em nós, crentes que servimos a Ele. É um reino contínuo, que desde do seu sacrifício, da sua morte, desde a sua primeira vinda, ele está reinando sobre nós e continua reinando até hoje, não parou, não houve descontinuidade. E também é um reino que ainda está por vir, na sua plenitude, lá no milênio, onde Jesus vai, na sua segunda vinda, ele vir de forma visível, estabelecer o seu reino aqui na Terra. Então, a gente vive nessa tensão entre o já e o ainda não. A gente já está, vamos assim, nós já somos súditos desse reino. Jesus já reina entre nós, mas numa dimensão mais espiritual, interior, mas nessa dimensão visível de Jesus reinar politicamente, geograficamente, aqui nesse planeta Terra, isso só vai acontecer no milênio, certo? Agora vamos para as alegorias, para terminar a nossa lição de hoje, a 4ª figura de linguagem especial que nós vamos estudar. As alegorias diferem das parábolas em 2 aspectos. Primeiro, a parábola tem uma única moral ensinada pela história inteira. Os pormenores possuem significado, mas somente como apoio para a mensagem central. As alegorias, no entanto, são histórias com vários pontos de comparação. Ao invés de terem uma única moral isolada, os pormenores das histórias têm seu significado igual. Então, aqui ele traz no livro-texto essa figura, as parábolas, tem aqui os pormenores relacionados, apontando tudo para a lição principal. No caso das alegorias, tem muitos pontos principais de comparação, sem apontar para uma lição central. Outra diferença é que a alegoria pode basear-se em uma completa fantasia, ou até mesmo em mitos. Muitas vezes, os personagens da alegoria são simbólicos e, obviamente, diferentes da vida real. A parábola é uma história criativa que é sempre fidedigna e que envolve pessoas e conceitos familiares, ou seja, eventos relacionados ao cotidiano. Algumas alegorias na Bíblia. Nas ocasiões em que a Bíblia emprega alegorias, os significados ficam claramente contidos no texto propriamente dito. Daí a importância da gente ver essa questão aí do contexto imediato, do contexto para a gente interpretar. Então, aqui tem várias sugestões, não vamos ler esses textos agora. Provérbios 5, 15 a 19, fala de derramar as águas. Vamos ler pelo menos esse aqui, que é o texto menor, para a gente ilustrar isso aí. Provérbios 5, 15 a 19. Diz assim: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a tua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Então, a gente vê que isso aqui, todo o capítulo 5 é uma advertência contra o adultério, quando ele diz aqui, a partir do versículo 15, beba das águas da sua cisterna, está dizendo assim, faça sexo com sua esposa, faça sexo com seu esposo, não vá cometer adultério, se satisfaça com o seu cônjuge.
né? Então, beba as águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio corpo, né? Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças, né? Então, isso aqui são alegorias, né? Tem aqui João 15, a videira verdadeira, que é Jesus, e nós, os ramos, e assim por diante. Convém salientar que a alegoria é diferente de alegorização. A alegoria é um artifício literário ou figura de linguagem empregado deliberadamente pelo autor. No caso da alegorização, é um método pseudo-espiritual de interpretação, também chamado de espiritualização, né? Não, ele tem esse texto aqui, mas ele tem um significado espiritual. Esse texto tem um significado espiritual que está aqui nas entrelinhas, escondido aqui, subjacente. Não é nada disso que você está lendo aí, né? O significado desse texto não é nada disso que você está lendo, mas é algo que está por trás dele, escondido, que só aqueles mais espirituais e entendidos, que é assim com Deus, que tem intimidade com Deus, que vai entender. Isso eles pretendem extrair do texto do Antigo Testamento múltiplos sentidos que o autor do Antigo Testamento nunca teve em mente ao escrever o texto bíblico. Como ele fica procurando o chifre e cabeça do cavalo e dizendo que a Bíblia diz isso, é a Bíblia dizer. O alegorizador vê o Antigo Testamento como uma só alegoria, cujos significados ocultos devem ser descobertos mediante uma abordagem mística e não mediante os estudos da matéria. Isso acontece não somente com o texto do Antigo Testamento, como também do Novo. Então, o alegorizador, o hermeneuta alegorizador, ele tudo simboliza tudo. E isso aí, irmãos, pelo que eu tenho visto assim na prática, isso é mais comum, esse erro, ser cometido por pentecostais.